A paz do Senhor Jesus. Fiquem atentos à escritura porque nós vamos voltar à leitura. Estamos no capítulo 12, no verso 14, que diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta, há a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar o monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é juiz de todos, e aos espíritos dos justos nos céus, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue espargido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusam a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos no seu próprio corpo. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Lembrem-se dos seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que a seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Assim,
Por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam os seus líderes e façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. E agora, que o Deus de paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi, nesta breve exortação. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também o mandam lembranças. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém. E aqui terminamos a carta, a epístola aos Hebreus.